como é que eu consigo fazer essa transição de carreira? Como é que eu posso dar esse primeiro passo? Eu diria assim, que o primeiro passo que você precisa dar realmente é identificando o problema, porque assim, quando a gente não qual é o problema, fica muito difícil a gente resolver. Aliás, já sabendo do problema, às vezes é muito difícil. Quando a gente não tem essa consciência do problema, qual que é a questão, aí fica mais difícil ainda. Então, eu diria assim que existem 3 fatores bastante fortes que você tem que pensar para você poder identificar o problema. Se o descontentamento está com a empresa, com seu chefe, com a carreira ou a sua insatisfação própria. Eu diria que são esses 4 fatores externos, que seria a empresa, o chefe, a carreira, ou você está numa situação que, por exemplo, você começou o seu trabalho muito empolgado, muito contente, mas por algum motivo, depois de algum tempo, você já não está mais tão motivado assim, você já não consegue se ver no trabalho por um tempo. Então, isso pode ser, por exemplo, um problema de meia-idade, você pode ter um problema de se os seus conhecimentos estão obsoletos, de repente você precisa só de uma férias mesmo, sabe? Então, definir esses problemas, eles são bastante importantes. E também, de repente, conforme a gente vai vivendo, a gente tendo experiências, os nossos gostos, as nossas crenças, nossos valores vão mudando. Então, será que esses valores que eu tinha quando eu comecei a minha carreira modificaram mediante a minha família, mediante a minha situação, o meu contexto? Então, são coisas que é bastante importante você se perguntar. E aí, uma outra pergunta que eu acho muito importante, você pensar se você consegue estar nessa situação daqui mais 5 anos, daqui a 3 ou 5 anos. Se você te falar não, então, assim, olha, é bem possível que você precise fazer uma transição de carreira e esse é o caminho, e eu estou aqui para te dar esse caminho. Uma outra pergunta bastante interessante que você possa pensar para identificar o problema, que se, por exemplo, se você não precisasse de dinheiro para viver, você continuaria fazendo o trabalho que você faz? Essa é uma outra pergunta bastante interessante, porque, assim, a maioria de nós trabalhamos para pagar as contas, mas o que eu quero te oferecer aqui é muito mais que isso, que, claro, óbvio, o dinheiro é essencial, mas a gente tem que trabalhar além disso, a gente tem que trabalhar por uma razão mais forte para o outro e para mim, para ajudar o outro, para resolver o problema do outro e também sentir que eu posso oferecer o meu trabalho, posso oferecer as minhas qualificações para o mundo e para as pessoas, que eu acho que assim, é essencial para a gente identificar qual que é a raiz, no caso do problema.